E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Santa Eclésia. E no vídeo de hoje iremos falar sobre o sacramento da penitência, a confissão. A etimologia da confissão. Confissão do latim conficere, conhecimento de com, mais fatere, de admitir. O particípio passado é confessas, aquele que admite a culpa, confesso. E como funciona a confissão? É o sacramento da cura espiritual, o sacramento da conversão. Toda vez que estamos nos confessando, estamos nos arrependendo daquilo que não provém de Cristo e nos reconectando novamente com Ele. A Igreja Católica tem a permissão de perdoar os pecados, pois a Igreja fundada por Cristo, a nossa Santa Igreja Católica, a Igreja Universal, foi instituída sob as seguintes palavras: Tu és Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja. Em verdade vos digo, tudo os que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra também será desligado no céu. Por isso, a autoridade da igreja se faz presente na vida de um católico. Jesus deu autoridade à igreja para batizar, pregar o evangelho e perdoar pecados. E pessoal, não existe contrição futura, então eu tenho que estar arrependido de fato. Eu não posso confessar planejando pecar depois. E eu vou deixar aqui uma curiosidade. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos no domingo, né? E ele ressuscita no domingo, o primeiro dia da semana. Por isso, os pais apostólicos e os primeiros cristãos existentes consideram o domingo o dia do Senhor e passaram a se reunir no domingo. A prática da igreja primitiva era se reunir no domingo. Nós encontramos isso nos primeiros escritos do cristianismo primitivo. E nós entendemos que o domingo agora passaria a ser o dia do Senhor, né? No Antigo Testamento, o sábado era o dia do Senhor. Era o dia se comemorar o dia do descanso da criação. Mas agora, nós, como cristãos, comemoramos o dia da salvação em Cristo, no domingo. Nós vemos algumas igrejas protestantes, por falta da patrística e da história, como os adventistas, né? Ainda guardando, recorrendo ao Antigo Testamento e se guardando hoje, até hoje no sábado, né? O Shabat dos judeus. Essa é uma prática judaizante, por falta do estudo das patrísticas, dos primeiros documentos e da história da própria fé, né, que eles praticam em Cristo. Mas enfim, esse não é o tema do vídeo. E por que eu falei isso tudo, né? Vamos ver a passagem sobre a confissão, como essa passagem também tem a ver com esse tema que eu quis trazer com essa curiosidade, né? Mas enfim, nós vamos ver a aparição de Cristo nos domingos, dizendo as seguintes palavras. João 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e dizendo-lhes, a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes a sua mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus aqui está nos ensinando a nos confessar com o próximo. E por que com o próximo? Porque o fato de nós tenhamos arrependido ao ponto de nos constrangirmos a contar coisas que nos afligem ao próximo, a confissão ela gera um constrangimento. Não é fácil falarmos a um terceiro, seja qual for o seu pecado, porque muitas vezes, muitas pessoas e nós mesmos cometemos graves pecados, vergonhosos pecados. É por isso que Jesus aconselha para que nós tenhamos total arrependimento ao ponto de contar isso a uma pessoa. Por isso é muito fácil se confessar somente a Deus. Não tem ninguém escutando. Às vezes, pelo fato de você estar no seu íntimo, em um lugar privado, nem é uma confissão sincera.
E qual é a melhor pessoa para nos penitenciar e nos aconselhar em relação ao que nós acabamos de confessar, se não o nosso líder religioso, o nosso querido padre? Pois então, se é passada a penitência e a igreja com seu poder integra de Cristo a Pedro e aos apóstolos para perdoar os pecados, o padre então nos estende a mão e perdoa, e aí nós rezamos o ato de contrição. Jesus perdoa sempre, mas é necessário que nos mostremos arrependidos diante do sacramento da confissão. Lembra que eu falei que os sacramentos foram deixados por Jesus para sermos tocados por Ele, já que Ele não está em forma humana mais na terra? Pois então, Jesus sobe aos céus e deixa esse sacramento para que todas as vezes que nós nos arrependamos de algo, recorremos ao confessionário para que através do seu corpo místico, deixado por Ele, a Santa Igreja, então nós podemos nos reaproximar por Ele. E a confissão ela é muito boa. Além de ser terapêutica, porque você está desabafando tudo aquilo que você entende que seja algo errado, aquilo que te faz mal, aquilo que te aflige, você mostra arrependimento diante de Deus. É purificado e sai de lá uma nova pessoa, quando você realmente vai em estado de arrependimento. A experiência é maravilhosa. Deus usa aquele sacerdote que nos acolhe em nome de Deus e nos perdoa em nome de Deus, para que nós possamos ser com Ele, para uma boa confissão, se quer um exame de consciência de tudo aquilo que foi feito, um arrependimento sincero e um propósito. Os protestantes vai dizer: mas eu posso me confessar com Deus diretamente. Além de estar ignorando um sacramento deixado por Jesus, não entende que precisamos estar sempre com Deus, mas como nós somos humanos, precisamos de mediadores, de quem nos ajude a estar com Deus. Por isso, os sacerdotes da Santa Igreja estão aptos a essa função de acolher e perdoar perante ao que Jesus instituiu, confessar com o próximo, e a autoridade da Igreja que ele também instituiu. Jesus instrui os seus apóstolos a perdoar pecados e a nós a nos confessar uns aos outros. São Paulo dizia em 2 Coríntios: por isso, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Procurar a confissão é reconhecer a própria fraqueza para ganharmos as forças que vêm de Deus. E o que o Catecismo nos diz? Parágrafo 1422. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja, que tinham ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. 1424. É chamado sacramento da confissão porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. No sentido profundo, este sacramento é também uma confissão, reconhecimento e louvor de santidade de Deus e da sua misericórdia para com o homem pecador. Vamos ver mais passagens bíblicas sobre esse sacramento? Em João nós vemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E em Tiago, que nos deixa claro que é mais aconselhado se confessar ao próximo para uma comunhão plena com Cristo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se Deus perdoa os pecados, o padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas como os outros homens, está ali em nome de Deus e da Igreja deixada por Cristo para absolver os pecados. Ele é o ministro do perdão, isto é, o intermediário ou instrumento de perdão de Deus. Como os pais são instrumentos de Deus para transmitir a vida a seus filhos, e como o médico é um instrumento para restituir a saúde física de alguém, aqui os padres são ministros de Deus para perdoar e aconselhar
diante da confissão de uma pessoa. Como que nós vamos saber o que Deus quer que façamos naquele momento? Ou nos aconselhar? Isso não tem como ser feito de forma mental ou algo do tipo. E é por isso que o sacerdote usa a graça de Deus e o dom que ele recebeu para nos penitenciar e nos aconselhar. Lembra que Jesus deixou os sacramentos para que ele possa nos tocar, já que ele não está mais em forma humana? Então, aqui o sacerdote está fazendo uma intermediação humana, seja no perdão, na penitência ou no aconselhamento, mas é Deus que está perdoando. Se dizemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, aí está, fiel, é justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. A confissão, ela não é nova, ela já existia no Antigo Testamento e dentro da cultura judaica, mas ela foi elevada à dignidade de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecia a fraqueza humana e desejava salvar seus filhos através do arrependimento. Olha só a confissão no Antigo Testamento. Todavia, aquele que esconde os seus crimes não será purificado. Aquele, ao contrário, que se confessar e deixar seus crimes, alcançará a misericórdia. Não vos demoreis no erro dos ímpios, mas vos confessai antes de morrer. É isso mesmo, pessoal. Os judeus se confessam desde o Antigo Testamento. Até hoje, eles se confessam uns aos outros. Pois é, os judeus se confessam. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma é culpada, e confessará o seu pecado que cometeu. Pela culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. É por conta disso que os judeus se confessam até hoje uns aos outros e celebram a festa do Yom Kippur, dedicada ao arrependimento e ao perdão. É importante se confessar para estarmos em comunhão com Cristo e participarmos de forma plena a modo de receber a Eucaristia na missa. Mateus capítulo 1. É projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus, antes de subir aos céus, já que agora não estará mais fisicamente, deixa esse poder aos seus apóstolos. Como o anjo disse a José, né? Jesus, ele vai vir ao mundo para salvar o povo dos seus pecados. Como nós vimos em passagens anteriores, e eu não preciso mais explicar sobre a sucessão apostólica da Santa Igreja, né? Que eu já expliquei em vários vídeos. Os sacerdotes, eles são aptos a isso, por mais que sejam homens falhos como nós, né? Porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, a constituído a favor dos homens nas coisas conhecentes a Deus, para que ofereça dádivas e sacrifícios pelos pecados, qual se possa compadecer ternamente dos ignorantes e dos que berram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Cristo tinha o poder recebido do Pai para perdoar os pecados, e este poder ele comunicou aos apóstolos, por eles e aos seus sucessores, através da igreja. Portanto, a confissão sacramental é a autoridade de perdoar concedida aos sacerdotes. Não é uma invenção da igreja, mas um desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um livro antigo com a doutrina dos apóstolos, chamado Didaquê. E o que é o Didaquê? Ela é mais uma coisa que a nossa Santa Igreja Católica guarda e estuda com toda a atenção devida. O Didaquê nada mais do que é os ensinos dos apóstolos, escrito por volta de 48 depois de Cristo, apenas 15 a 20 anos após a morte de Cristo, em cima do que o Espírito Santo conduziu eles a descreverem. A igreja, vou ler aqui para vocês o que está escrito no Didaquê. Na igreja confessará tuas faltas e não entrarás em oração com má consciência.
reuni-vos no dia do Senhor, que eu já expliquei, que é o domingo, para a fração do pão. É uma espécie de missa da igreja primitiva. E rendei ação de graça, em grego, eucaristia, né? Depois de haverdes confessado vossos pecados, para vosso sacrifício seja puro. Viram aí que é na igreja que se era confessado os pecados? E qual era o conceito de igreja naquela época? Eram pessoas que se reuniam para celebrar aquela espécie de missa, né, de eucaristia, e confessar os seus pecados. Faziam isso em lugares clandestinos, porque eles eram perseguidos, ou em casas bem simples. Os bispos não tinham vestes como as de hoje, os fiéis não podiam ficar se exibindo, né, por medo da perseguição. Era então uma confissão pública entre eles, entre aquelas pessoas que ali estavam, né? O Didaquê, ele foi escrito por volta de 15 a 20 anos após a morte de Cristo. Ele é até mais antigo que a maioria dos evangelhos. Os escritos dos 12 apóstolos, que infelizmente que alguns irmãos protestantes nem sabem que existem, né? Ficam presos só à escritura e não estudam a fundo os fatos históricos, escritos e documentados, que são importantíssimos, porque só buscam resposta na Bíblia. Então, ao longo dos anos, pelo estudo incompleto do cristianismo como um todo, presos somente à Bíblia, acabam se perdendo em interpretações distorcidas e levadas ao pé da letra. E perdem muito do que foi ensinado pela Bíblia e complementado pela tradição, né? A tradição, ela complementa muitas coisas que estão na Bíblia. Nós vamos achar também a confissão nos escritos do quarto bispo de Roma, o Papa Clemente, que, para quem não sabe, foi Pedro, depois São Lino, né? Depois São Lino, Anacleto e São Clemente de Roma, no ano de 96. Para você ver o quão antigo era, que o apóstolo João provavelmente ainda estava vivo na ilha de Patmos. E não só nele, mas em vários pais da igreja citam a confissão em suas cartas e documentos. Tem vários escritos sobre a confissão. Ao longo dos anos, o fato de confessar pecados publicamente foi gerando algumas coisas não tão bacanas, algumas penitências prolongadas, e os bispos em cada lugar do mundo estavam punindo de forma diferente. Vai surgir a ordem dos penitentes, e entre outras coisas, e aí surge também algumas heresias, mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, pois não é o tema do vídeo. Também tinha a instabilidade daqueles que se convertiam, confessavam seus pecados, depois voltavam a práticas de religiões pagãs, né? E depois voltavam àquela antiga vida. Então, lá no norte da Europa, nas Ilhas Britânicas, principalmente na Irlanda, um grupo de padres e de bispos começaram a atender as pessoas de forma particular e passar a penitência para que só elas saibam, né? Usando algumas escritas penitenciais de pais da igreja, de como Santo Agostinho e alguns outros. E essa prática, obviamente, né, muito mais confortável, foi se espalhando. Se espalhando pela Europa de forma rápida, ao ponto que o Papa Pio V, ou São Pio V, vai instituir que essa deveria ser a forma da confissão na Santa Igreja, né? Uma coisa mais individual, mais particular. A prática de confessar os pecados uns aos outros, seja de forma pública ou individual, é muito antiga, praticada tanto pelos judeus, pelos apóstolos e pelos primeiros convertidos, e é feita até hoje, como eu disse no começo do vídeo, pela intermediação de um sacerdote do corpo místico de Jesus Cristo. Portanto, eu repito, não é o padre que está perdoando, e sim Deus. Se você estiver realmente arrependido, devemos nos confessar, sim, para que a Santa Igreja, pelo seu poder concedido, nos perdoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou esse sacramento para sermos libertos de vícios, iniquidades, aflições, para caminharmos com eles na Eucaristia e na vida sacramental de uma forma mais ampla. Quem não crer que a Igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados, diria Santo Agostinho. E São João Maria Vianney também nos deixa alguns recados. Quem são os nossos pecados em comparação com a misericórdia de Deus? Um grão de areia diante de uma montanha. Quando o sacerdote nos dá a absolvição, devemos pensar numa só coisa, que o sangue de Deus corre sobre a nossa alma para lavá-la, purificá-la e torná-la tão bela como era após o batismo. Então não fiquem longe da confissão,
busquem se reconectar com Deus e com seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pelo vídeo e não se esqueçam do like. Tchau!